Roberto. Bom, senhor Roberto, consegue? Nós vamos... Tá Opa, agora sim. Agora sim, estou lhe ouvindo. Sim, Roberto. Agora sim. Está ouvindo? Sim. Sim, senhor Bom, Roberto. então é um prazer apresentar o Fernando. Vou chamar assim porque é uma relação de um ex-aluno e de um ex-professor. Mas meus parabéns ao Fernando pela belíssima carreira que tem feito. A Federacity, Fernando, como tu sabe, é um grupo que trabalha procurando melhorar a qualidade de vida das pessoas e também, logicamente, dentro das circunstâncias, ter o apoiamento ao produtor rural, sempre pensando em qualidade de vida. Isso é extremamente importante. Eu passo, em nome do Fetter, que está amolado, mas já está se recuperando, que é o nosso presidente, a representar a Federacity com muita honra, mas, acima de tudo, o que eu peço a todos vocês é que nós aproveitemos o máximo possível aquilo que o Fernando vai nos trazer, eu tenho certeza. Eu conheço esse rapaz, foi meu aluno há 50 anos atrás, e vamos levando, né, Fernando? Parabéns, que tu seja feliz aqui na Federacity, que essa não seja a primeira vez, que tu volte mais seguido. Um grande abraço a todos e vamos aqui te ouvir com toda a humildade possível, porque eu sei que tu tem coisas muito boas para nos trazer. Obrigado a todos. Muito obrigado, senhor Roberto Leitão, representando nesse momento a diretoria então, da Federacity, saudando nosso palestrante e também a todos que estão chegando. Eu só quero lembrá-los, antes de a gente começar a ouvir o Fernando, que perguntas já podem ser encaminhadas desde agora aqui para o nosso bate-papo. A gente vai depois, no final, fazer as que estão aqui por escrito e até pode-se abrir também espaço para perguntas orais. Mas, enfim, então, Fernando Schwank, prazer tê-lo aqui, bem-vindo. Boa tarde, é tudo contigo. Bom, boa tarde, pessoal. Muito obrigado aí, primeiramente, pelo convite da Federacity. Eu posso dizer que me sinto em casa na Federacity, pois já convivo com sitianos há alguns anos, né? Desde lá de Rio Pardo, quando fui secretário da Agricultura, e os grupos de sítio que Rio Pardo tinham, a minha sogra sempre participou de sítio, a Emater sempre teve um trabalho forte, né? E o próprio Dr. Getúlio Marcantoni, né, que tinha propriedade rural ali, saudoso presidente também da Federacity, que fez um trabalho grandioso. Então, queria saudar o professor Leitão, uma alegria muito grande lhe reencontrar, professor, e de vez em quando a nossa turma se encontra e a gente sempre rende algumas homenagens aos nossos mestres aí, porque sem vocês, certamente nós não teríamos trilhado o caminho que cada um trilhou, né? Então, é muito importante, né, esse reconhecimento aí dos nossos professores aí, eu sempre faço questão de fazer e reconhecer, né, esse grande trabalho que vocês fizeram aí na formação de milhares de técnicos da área rural do Brasil e que tem uma responsabilidade muito grande com o que o Brasil vive hoje. Não fosse vocês e a formação técnica toda que foi dada nas universidades, nos centros de formação rural, talvez a gente não teria chegado onde nós chegamos. Então, muito obrigado aí pelo seu trabalho. Queria saudar o Carlos Sim, também amigo de longa data, a Marta Guazelli, né, e a todos que nos acompanham aí, mais uma vez, muito obrigado pelo convite. Antes de eu começar a minha apresentação, eu quero fazer uma breve introdução, né, da minha participação aqui no Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, liderado hoje por uma engenheira agrônoma, né, formada na Universidade Federal de Lavras, a ministra Tereza Cristina, e que nós estamos aqui desde o primeiro dia desse novo governo. E o Ministério da Agricultura, eu recebi um convite da ministra, e nós temos hoje no Ministério 7 secretarias, e a ministra teve a possibilidade de formar um secretariado bastante técnico, né, que trabalhasse efetivamente pelas coisas do agronegócio, da agricultura familiar do Brasil. E o grande desafio
né, que nós tivemos aqui desde o começo foi reunir novamente, depois de 20 anos, toda a agricultura brasileira numa casa só. Vocês sabem que por 20 anos a agricultura familiar e as coisas da agricultura familiar estiveram dissociadas do Ministério da Agricultura quando foi criado o Ministério do Desenvolvimento Agrário e, vamos dizer assim, politicamente, o aproveitaram e retiraram daqui todos os pequenos produtores e levaram lá para o MDA. Na minha opinião, isso causou inúmeros problemas, né, nessa caminhada que nós estamos fazendo, em função de que, em determinados momentos, a própria política que era desenvolvida, a política agrícola que era desenvolvida pelo Ministério do Desenvolvimento Agrário, ela era antagônico ao que o Ministério da Agricultura pregava. E isso não fez bem, né, para o setor quando se separou os pequenos dos médios e dos grandes. Isso é mais ou menos, eu sempre digo, é como retirar do Ministério da Educação o ensino fundamental. Né? Então, assim, bom, agora eu vou criar um outro ministério para tratar só de ensino fundamental. Né? Quando a gente sabe que a agricultura, e a ministra tem dito isso, que a agricultura ela é uma só. Né? As políticas e as abordagens elas podem ser distintas para públicos distintos, mas a agricultura brasileira ela é uma só. E essa unidade ela é extremamente importante para fortalecer o nosso setor, tanto internamente quanto externamente. Então, o Ministério da Agricultura passou novamente a contar com a agricultura familiar, ela passou a contar com a pesca, que também estava fora, num determinado momento virou um ministério, ela passou a contar com o Serviço Florestal Brasileiro, ela passou a contar com o INCRA, que veio para dentro do Ministério da Agricultura, e toda a parte da regularização fundiária. E talvez esse tenha sido um dos nossos grandes desafios no início dessa nossa caminhada em 2019, que é colocar, alinhar e trabalhar conjuntamente todos esses debaixo do mesmo ministério. E isso a ministra conduziu de uma forma muito positiva, nos orientando para que todos os secretários trabalhassem de forma conjunta. E é assim que nós estamos fazendo, e nós também acreditamos o sucesso da política agrícola, do que está acontecendo no Brasil, de nós termos passado por essa pandemia, estarmos ainda passando, e nós não paramos de trabalhar. É importante que se diga, nós não fomos para casa, nossas equipes continuaram trabalhando, porque o Brasil precisava ser alimentado e uma grande parte do mundo também precisava ser alimentado, mesmo durante a pandemia. Né? E muitas dessas coisas elas passam aqui pelo Ministério da Agricultura. Né? A questões legais, a questão de regulamentação, a questão de fazer continuar as feiras rurais continuarem a trabalhar, a questão dos frigoríficos continuarem a trabalhar, mesmo sendo acionados aí pelo Ministério Público do Trabalho, de uma forma quase contínua. Então, nós atuamos muito aqui com o Comitê de Crise, vinculado à Casa Civil da Presidência da República, para ir retirando todos os gargalos que pudessem acontecer e o agro não parar. Então, eu só queria fazer essa introdução à minha fala, porque ela é importante nesse novo momento que o Ministério da Agricultura vive. E eu, particularmente, me sinto muito honrado de poder participar desse ministério, de poder trabalhar com a ministra Tereza Cristina, e nós temos uma equipe muito unida que trabalha em prol da agropecuária brasileira. Bom, o que eu vou apresentar para vocês é uma mistura do que foi apresentado na semana passada pela ministra no Supremo Tribunal Federal, onde nós estamos sido bastante, vamos dizer assim, atacados pela questão da política ambiental, por ambientalistas, enfim, no Brasil ele tem sido atacado tanto internamente quanto externamente. Então, nós estamos aqui no Ministério da Agricultura trabalhando e mostrando para tanto o mercado interno quanto o mercado externo que a nossa agricultura é uma das mais sustentáveis do mundo, que nós acreditamos que não existe agricultura sem que ela seja sustentável, que nós temos as ferramentas para essa sustentabilidade e que nós temos desafios também, principalmente na região norte do Brasil, onde nós temos os nossos maiores problemas. E com alguns números e alguns dados aí das nossas políticas públicas. Então, eu queria mostrar isso um pouquinho para vocês e depois a gente fica aberto para conversar.
Bom, primeiro dizer, né, que a contribuição do agro para o desenvolvimento socioeconômico do país ela é inquestionável, né? Nós já geramos 20% dos empregos do nosso país, né, ou seja, um quinto, né? Nós representamos 45% de todas as exportações e representamos 21% do produto interno brasileiro. E ele é o único setor, né, que durante a pandemia vai continuar crescendo. Então, todos os setores, setor de serviço, setor industrial, afundaram durante a pandemia e o setor do agro, o valor bruto da produção aumentou 5% e a gente deverá ter um aumento do PIB aí de em torno de 2% neste ano. Então, é inquestionável, né, a importância do agro, tá, para o Brasil. E nós acreditamos muito que o pós-pandemia também vai precisar muito do agro para que a gente possa continuar a recuperação que o Brasil precisa. As diretrizes das nossas políticas aqui do Ministério para a sustentabilidade da agropecuária brasileira estão baseadas em 3 pilares. A inovação e a produção sustentável, tanto que foi criado uma secretaria específica aqui no Ministério, que se chama Secretaria da Inovação, Desenvolvimento Rural e Irrigação, né, justamente para que ela possa fazer a governança de tudo que está acontecendo de inovador no nosso país. Inclusive a Embrapa, ela está debaixo desse guarda-chuva, da inovação. Né? Então, hoje, o presidente do Conselho de Administração da Embrapa também é o secretário de Inovação, e esta aproximação ela tem sido muito grande. A Embrapa é uma das empresas vinculadas ao Ministério da Agricultura, e nós temos trabalhado e nos aproximado cada vez mais para que a gente possa utilizar a Embrapa de forma muito positiva, porque ela tem muita coisa lá dentro. Quando a gente pensa em fazer alguma coisa aqui, e a gente sempre tem ideias, né, e está sempre pensando, o meu colega lá, o Fernando Camargo, ele disse, Fernando, quando tu pensar em fazer alguma coisa, a Embrapa já fez. E a gente tem vislumbrado isso, né, de que a Embrapa realmente ela tem muitas coisas, inclusive que estão guardadas lá e que podem ser utilizadas ainda pela agropecuária brasileira e tecnologias que vêm vindo, né, e que foram e que continuam sendo responsáveis por essa grande mudança da nossa agropecuária. O segundo grande desafio da sustentabilidade é o ordenamento territorial e a regularização fundiária. Por incrível que pareça, né, nós temos um desafio enorme na questão da regularização fundiária do nosso país, né, e isso atrapalha muito. Muitas das coisas que estão acontecendo ambientalmente no norte do Brasil, elas têm tudo a ver com a regularização fundiária. Nós, para vocês terem uma ideia, depois eu vou mostrar, mas já vou falar agora, né, foram distribuídos aí 80 milhões de hectares para assentados nos últimos 20 anos, para o sem terra, né? E desses 80 milhões de hectares, né, quase 1 milhão de famílias não tem nem 100 mil regularizados, se não me engano são 30 mil regularizados, porque essa era uma estratégia justamente de não se regularizá-los, de não dar o título para a terra para eles e não independizar esse pessoal. Então, isso é um problema gigante que foi causado por uma questão política, né? E que hoje eles têm o mesmo tamanho de terra do que toda a agricultura familiar do Brasil, que os médios produtores. E, na verdade, a gente tem até dificuldade de mensurar a produção dessas áreas. Então, hoje existe um esforço muito grande, e aí ele é um esforço político, um esforço técnico, porque não é fácil você fazer a regularização de 80 milhões de hectares, gleba por gleba, né? Porque muitas pessoas já saíram, já compraram, já venderam, e isso realmente é um desafio hercúleo, né, que o Ministério tem através do INCRA. Né? E, por um outro lado, né, a inclusão produtiva da agricultura familiar e o combate da pobreza rural. Queria passar para vocês um número aqui. Nós temos em torno de 5 milhões de propriedades rurais no Brasil. Tá? Dessas 5 milhões de propriedades rurais, nós temos em torno de 3 milhões de propriedades de pequenos agricultores. Um pouco mais, 3 milhões e 400. E desses 3 milhões e 400, nós temos aí em torno de uns 2 milhões de propriedades que são pobres no meio rural. Né? E isso é um desafio muito grande. A metade
né, da agricultura familiar do Brasil está no Nordeste brasileiro, não está aí no Sul, não está no Sudeste, está no Nordeste, né, em condições extremamente adversas, em pequenas propriedades e praticamente uma agricultura de subsistência, né? Então, nós temos um grande desafio, porque o último censo ele já mostrou um pouquinho do distanciamento que está acontecendo de quem está inserido nas cadeias produtivas e de quem não está. Né? A tecnologia vem chegando para esse pessoal, né? E aí ela vai chegando e ela vai afastando esses públicos, né? E isso é um desafio, porque quanto mais afasta, né, mais dificuldade tem desse pessoal que está ficando para trás dele ficar inserido nas cadeias. Então, esse é um desafio, o Ministério está olhando isso com bastante cuidado para que a gente tenha políticas públicas de inclusão também desse pessoal nas cadeias produtivas. E nós aqui acreditamos que só tem um caminho, o caminho é inseri-los produtivamente em cadeias produtivas, né? A gente conhece esse tema bastante bem aí no Sul. E isso basicamente, né, com a base da conservação do meio ambiente, nós, na verdade, que somos todos produtores rurais, não podemos mais prescindir dessa questão, nós vamos ter que atuar, né, paralelamente, e no Rio Grande do Sul a gente já faz isso há bastante tempo. A nossa época da faculdade, eu sempre digo, nós tínhamos muito menos florestas nativas no Rio Grande do Sul do que nós temos hoje, né? O ambiente ele se recuperou nesses últimos 30 anos de uma forma muito expressiva, né? E nós temos que produzir, conservar e atuar de forma conjunta. Isso é uma das grandes premissas mundiais aí nessa questão ambiental. E por um outro lado, né, a gente tem que preservar, mas a gente tem vamos dizer, um compromisso de atender a nossa demanda crescente por alimentos saudáveis no mundo inteiro, né? A regulação, a produção, né? E isso o Brasil cada vez mais ele vai ser demandado, né, por nós matarmos a fome de uma grande parte do mundo. Hoje já são em torno de 1 bilhão de pessoas mundo afora que se alimentam com produtos vindos do Brasil, e a FAO ela mostra que a tendência é que isso continue crescendo até 2050. O Brasil ele fez o tema de casa de uma forma maravilhosa nos últimos anos, né? E quando a gente olha esse gráfico aqui, né, dos milhões de hectares que eram utilizados, né, e a área produzida, a gente vai ver que com só mais 43% de área utilizada lá de 1977, 78, a gente está falando de menos de 50 anos atrás, né, nós aumentamos em 425% a produção de grãos, né? Isso basicamente se deve a uma coisa chamada tecnologia, né? E isso tem feito uma diferença enorme, né, na produção brasileira. Então, nós tivemos mais 43% de área. A segunda safra de grãos no Brasil foi uma revolução impressionante, né? Então, a gente teve essa segunda safra com mais 242% de produção, e a produção em milhões de toneladas, mais 425%. E a gente continua crescendo e a tendência ela é essa. E a tecnologia e a segunda safra, acabou acontecendo algo que a gente chama do efeito poupa-terra, né? E esse efeito poupa-terra é justamente a tecnologia que nos traz, né? Se a gente mantivesse a mesma tecnologia de lá atrás, nós precisaríamos de 123 milhões de hectares a mais para produzir o que nós produzimos hoje, né? Então, quando os europeus ou a comunidade internacional nos ataca, dizendo que a gente está desmatando, tendo problema, vocês imaginam se nesses últimos 50 anos o Brasil não tivesse implementado as tecnologias que implementou, certamente, né, nós já teríamos menos 123 milhões de hectares de florestas, né, que hoje continuam de pé. Então, essa é uma revolução maravilhosa. E esse efeito poupa-terra, né, ele se deve, eu já falei, ao crescimento da produtividade na agropecuária brasileira, e isso os produtores estão cada vez mais buscando essa tecnologia com a integração lavoura-pecuária, né, com a segunda safra, enfim, né, com todas essas tecnologias que nós conhecemos.
Esse é um gráfico que está sendo bastante demonstrado, né, mundo afora e inclusive internamente, porque as pessoas acham que nós utilizamos toda a terra do Brasil para fazer a agricultura que a gente faz, a agropecuária que a gente faz. E na verdade, de todo o território nacional, hoje nós utilizamos apenas 30,2%, né, para fazer esse uso agropecuário. 70% do resto do Brasil não é utilizado, né, para fazer agricultura. 25,6% é vegetação nativa nas propriedades rurais, né, 13,1% nas unidades de conservação, 13,8% nas áreas indígenas, né, 16,5% em áreas devolutas, que ainda existe muito no norte do Brasil. Então, o Brasil ainda mantém 66% de vegetação nativa no seu território, né? 9% são lavouras, né? E o resto é utilizado para pecuária. Então, isso demonstra, né, o tamanho, né, da sustentabilidade da nossa atividade. E quando a gente fala no crescimento na produção de grãos, né, nós temos aí em torno de 70 milhões de hectares de pastagens, vamos dizer assim, degradadas no Brasil ou mal utilizadas, né? E essa é uma nova fronteira, principalmente quando se sobe aí pelo centro-oeste, vai subindo, né, para o norte do Brasil, para o Mato Piba, né? Essa é uma nova fronteira agrícola que deverá ser desbravada. Então, nós não precisamos hoje entrar em novas áreas, fazer desmatamento, entrar em novas áreas nativas, porque nós temos um espaço, né, para crescer em cima das pastagens, para otimizar a produção e a própria tecnologia que tem aumentado nossa produção para a gente poder matar a fome do mundo. Eu ouvi bem no começo lá da discussão o pessoal falando, né, do que os pecuaristas, né, vão ser os próximos, mesmo vão ser os arrozeiros de ontem, né, e a gente está sendo, vamos dizer assim, um pouco atacado, né, pela questão dos preços da cesta básica, né, mas se a gente comparar, né, a cesta básica, né, em maio de 2020, né, e comparar lá em 1975, né, a cesta básica ela é a metade do que ela era, né, e que bom, né, que a gente vivesse sempre esse período, né, de preços que são favoráveis para a nossa agropecuária. Obviamente que nós também temos um compromisso aqui no Ministério, né, porque nós não somos só o Ministério da Agricultura e da Pecuária, né, nós somos o Ministério da Agricultura, da Pecuária e do Abastecimento, né, e o abastecimento de alimentos para a população brasileira. Mas isso está sendo bem trabalhado e eu acredito também que essa pandemia ela trouxe de parte da população urbana um reconhecimento maior a todos os agricultores, né, e pecuaristas brasileiros, porque as pessoas elas acabaram de uma forma forçada se dando conta de que sem alimentos eles não vivem, né? E isso acabou gerando uma aproximação desse pessoal, né? E eu acho que isso acabou valorizando muito o setor primário brasileiro. Além disso, né, existe uma política nacional de mudanças climáticas e o ano passado e esse ano em janeiro ainda, eu fui para a Alemanha 3 vezes, fui para a Europa 3 vezes, 2 com a ministra, e essa questão da mudança climática ela está sendo muito discutida, principalmente na Europa, e o Brasil está sendo muito atacado, né, mas nós temos pontos que são extremamente favoráveis para nós e que a nossa narrativa, infelizmente, ela não conseguiu ser bem feita no exterior e a gente tem sofrido por isso, né? Então, só o plano de agricultura de baixo carbono, né, o plano ABC, que vocês também conhecem bem, que é um dos maiores planos de agricultura de baixo emissão de carbono do mundo. Né, um plano maravilhoso que tem dado resultados enormes, né, e que com 10 anos do plano ABC nós tivemos resultados extremamente importantes. Também, né, a gente tem falado aqui da inovação como fronteira para a sustentabilidade, né? Então, a primeira safra, né, o plantio de verão, que são 44 milhões de hectares, eu falei um pouco isso ali atrás, a segunda safra, 22 milhões de hectares plantados nessa mesma área, né? Então, na verdade, às vezes as pessoas dizem assim, o grão brasileiro ele é produzido em 66 milhões de hectares. Não é verdade. Na verdade, ele é produzido em 44 milhões de hectares, mas 22 milhões de hectares desse plantio de verão são reutilizados.
né? E essa é a grande revolução e inovação que aconteceu nos últimos anos e que fez com que o Brasil se tornasse um dos grandes produtores, por exemplo, de milho do mundo, né? Que nós não éramos até há pouco tempo atrás, né? E a terceira safra, que já vem sendo utilizados também na mesma área, são os sistemas de integração que possibilitam, né, então, entrar com uma terceira safra e com engorda pecuária. Então, esta otimização do uso da terra, sem dúvida nenhuma, ela é uma revolução, né, na produção de alimentos do nosso país. Desde o começo aqui também no Ministério, a ministra mesmo acaba sendo muito atacada com relação à questão dos defensivos agrícolas, né? E a gente tem feito uma defesa aqui, inclusive dos novos registros que têm acontecido, porque os novos registros, a maioria deles são moléculas mais modernas, moléculas que têm menos impacto ambiental, né? E tem acontecido algumas coisas bem interessantes que eu vou mostrar para vocês. Mas, sem dúvida, os DMCs são uma importante ferramenta para garantir a produtividade, as práticas sustentáveis, né? O plantio direto, né, depende diretamente disso e, na minha opinião, né, talvez tenha sido o maior programa ambiental do mundo, a gente ter implementado as práticas de plantio direto no Brasil. Eu me lembro lá na faculdade, lá na cadeira de conservação do solo, o que mais nos aprendia e estudava era fazer murundum, curva de nível, né, e as milhões de toneladas de solo que o Rio Grande do Sul perdia por ano, né, e cada chuva depois os rios ficavam vermelhos porque aquilo era pura terra, né? Então, essas práticas sustentáveis elas têm uma ligação direta também com esses defensivos e a legislação atual somente permite que produtos de menos toxicidade sejam registrados. Isso tem acontecido. E quando a gente olha esse gráfico aí que eu estou apresentando, a gente vê, né, como está decrescendo os impactos toxicológicos ao meio ambiente, ao trabalhador e ao consumidor, né? E é claro de ver isso, né? A gente que já tem vocês e eu que já tem algumas décadas aí de caminhada profissional, a gente compara, né, a toxicidade dos produtos que eram implementados lá na década de 70, o que é hoje, não dá para comparar. Então, existe uma tendência muito grande. O Ministério da Agricultura lançou esse ano um programa de bioinsumos, né? Para vocês terem uma ideia, já existem 4.900 produtos de base biológica registrados no Ministério da Agricultura, né? Então, vem acontecendo. Deixa eu ver, esse é o gráfico, né? A gente tem acompanhado, então, uma diminuição do registro de químicos, né? Menos 36%, a curva vermelha ela está diminuindo, e os registros biológicos crescendo, né? Então, as curvas devem se cruzar aí na frente, aí as próprias empresas estão atuando muito na evolução, né, desses defensivos, migrando aí muito para produtos de base biológica. Então, isso foi muito interessante e o lançamento desse Plano Nacional de Bioinsumos mostra, né, a nossa intenção, nosso Ministério da Agricultura, de apoiar fortemente esse tema, né, e isso está sendo discutido sem, obviamente, denegrir ou querer tirar qualquer outra questão dos produtos, mas isso a gente está tratando como uma grande inovação que vem acontecendo. Bom, a gente lançou um plano safra, né, esse ano e todos os anos é lançado, né, com algumas linhas de crédito que têm justamente esse foco na sustentabilidade, né? Então, o aumento dos recursos para o programa ABC, nós lançamos um Pronaf, né, Bioeconomia, né, que é o Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar. Antes, por exemplo, um produtor de castanhas ou de açaí, ele não conseguia captar recursos para fazer investimento, só custeio e na área extrativista. A partir desse ano, a gente abriu linhas de crédito para ele poder fazer investimentos, custeios, e batizamos isso como Pronaf Bio, e que teve uma repercussão muito grande e um uso muito grande também nos biomas brasileiros, né? A gente também colocou de forma inovadora recursos para adequação das propriedades rurais ao Código Florestal, e também hoje existe no Ministério um plano de trabalho para finanças verdes. Isso tem na política agrícola, na Secretaria de Política Agrícola, tem um colega lá que veio do Banco Central e que está trabalhando fortemente nesse tema, e nós acreditamos muito, né, que o Brasil poderá se beneficiar desse tema de finanças verdes aí nos próximos anos.
Bom, também existem tecnologias, né, para a implementação do Acordo de Paris, o Ministério ele cuida disso, né, então até 2025 nós já tivemos a redução de 37% das emissões e a meta para 2030 é 43%. Sendo que, né, a gente é bastante atacado, né, pelas emissões agropecuárias, queimadas, e elas representam 30% das emissões do mundo. 70% vem da utilização de combustíveis fósseis, né? E isso o Brasil tem uma matriz energética limpa, né? A base hídrica, né? E o nosso próprio programa de álcool, né? De produção de álcool. Então, nós temos que nos impor também em relação ao mundo do que o Brasil tem feito aí nesta área, né? E as principais contribuições, né, para essa agenda do Acordo de Paris é a implementação do novo Código Florestal através do CAR, vou falar um pouquinho isso na frente. 18% da nossa matriz energética já são biocombustíveis. Nós restauramos 12 milhões de hectares de florestas e 15 milhões de pastagens degradadas. Isso tem um impacto direto também nesse tema. E a próxima revolução a ser impulsionada, né, pelo Ministério, enfim, pela agropecuária, a gente teve uma primeira onda, que foi a Revolução Verde, depois os sistemas integrados, a integração lavoura, pecuária, floresta, né, e agora, né, vem vindo de uma terceira onda, de uma forma muito forte, sistemas biológicos, aí, a inteligência artificial, né, que estão sendo trabalhados aí fortemente pela Embrapa. Bom, o tema da regularização ambiental, eu comentei isso lá no começo, né, um tema bastante, vamos dizer assim, árido, né, mas que precisa ser enfrentado, né. Começa essa questão do Código Florestal e que até hoje ainda existem, né, ações de ADINs dentro do STF, e essa apresentação ela foi feita justamente para fazer uma das discussões dentro do Supremo Tribunal Federal, né, onde vários partidos de esquerda acabam questionando alguns artigos do Código Florestal, ele acaba que ficando paralisado, né, e a gente precisa, né, destravar isso. O código foi votado por consenso, ele é um código novo, né, e ele precisa logo entrar em funcionamento para que a gente tenha tranquilidade em relação a isso. O Ministério está trabalhando muito fortemente na questão do cadastro ambiental rural, né? Então, nós, produtores rurais, podemos nos preparar, né, em muito breve, né, para termos os nossos cadastros analisados, né, e depois deles analisados, vai se fazer um cruzamento para que todos os cadastros eles possam, os produtores, obviamente, possam fazer os PRAs, né, que são os programas de regularização ambiental. Então, isso é a primeira etapa, então, foi o cadastro, a segunda agora virá, que é o programa de regularização ambiental, para quem tiver que fazer, que não tiver reserva legal que chega, que não tiver áreas de preservação permanente, vai ter que fazer esse programa, até para poder se regularizar, continuar tendo crédito, e isso vai ser extremamente importante, né, para que a gente possa demonstrar para o mundo que o Brasil tem as suas propriedades regularizadas, né? E a terceira etapa, então, são os instrumentos econômicos como cota da reserva ambiental, que são os CRAs. Isso está sendo feito pelo Serviço Florestal Brasileiro, que está aqui dentro do Ministério da Agricultura também, né? E ele é um programa muito importante, eu diria, talvez o mais importante nessa questão ambiental que precisa andar e está andando. Agora eles vão fazer uma análise dinamizada através de um sistema de inteligência artificial, porque para vocês terem uma ideia, tem 6 milhões e 400 mil propriedades cadastradas no CAR em todo o Brasil. Esse é o maior cadastro ambiental do mundo, né? Ninguém tem o que nós temos, né? Agora precisa analisar, obviamente, o tamanho dele também é o tamanho do desafio de se fazer essa análise, né? Eu já falei, a regularização é o pilar da sustentabilidade agropecuária, né? Aqui eu falei lá no começo, né, dos 88 milhões de hectares que foram para os projetos da reforma agrária, né? Então, esse é um desafio do tamanho dessa área. A regularização fundiária na Amazônia é um desafio ainda maior, né? Mas o que a gente já tem visto é que existe uma ocorrência de desmatamento mais de 132% menor
em áreas que são regularizadas, né? Então, onde a área não é regularizada, claro, isso é óbvio, né? Qualquer um sabe disso, né? Existe muito mais desmatamento. A partir do momento que você dá o título da terra para esse produtor, aquela árvore ali que se não tivesse regularizado, eu derrubaria, porque não sei quem é o dono, um dia eu posso não ser mais, quando ela passa a ser minha, eu começo a proteger ela, né? Então, é claro isso, e por isso que esse programa ele é tão importante para o nosso país. E na agricultura familiar, né, só para mostrar um pouquinho, 77% são classificados como agricultores familiares no Brasil. Ele é um grande gerador de trabalho e renda, né, são quase 90 milhões de hectares. São representados de todo o PIB da agropecuária, os pequenos produzem em torno de 23% desse PIB agropecuário. Isso nós já fomos 37%, mas ela não caiu porque se produziu menos, mas ela caiu porque a outra agricultura cresceu demais, né? A agricultura de grãos no centro-oeste, produção de soja, algodão, milho, né? Ela teve uma explosão nos últimos anos e ela acabou puxando toda essa nossa agropecuária para cima. Nós temos trabalhado aqui na Secretaria com 3 grandes eixos, né? Um eixo da política de crédito, né? Um eixo da política de assistência técnica e um de comercialização e cooperativismo para os pequenos, porque a forma do pequeno gerar poder de mercado é o cooperativismo. E para vocês terem uma ideia, o cooperativismo hoje já responde a 4% do produto interno bruto brasileiro, né? É algo impressionante. São 1.600 cooperativas agropecuárias no Brasil, né? 1 milhão de cooperados, né? E as cooperativas geram quase 210 mil empregados. Claro que o norte o sul do Brasil, né, é a grande referência em cooperativismo, né? 55% dos cooperados estão na região sul do Brasil, né? Mas o cooperativismo começa a se espalhar no Brasil inteiro. Então, aquilo que parecia ser uma tendência de que as cooperativas iriam se enfraquecer, como aconteceu, né, com algumas, a gente também conhece bem essa realidade no Rio Grande do Sul, ela renasce, ela começa a ganhar mais força e se espalhar pelo Brasil. Muitas cooperativas do Paraná hoje já estão no centro-oeste brasileiro, produzindo peixe, produzindo grãos, né, já estão lá no Mato Piba, né, então existe aí uma migração muito grande do sistema cooperativo para todo o país. O sistema de cooperativismo de crédito, ele já está na Amazônia, ele já está no Nordeste brasileiro, né? Ele está mais audacioso do que as cooperativas agropecuárias, né? As cooperativas que atuam em todos os elos, né? E elas têm um papel super importante em difusão de tecnologia. Para vocês terem uma ideia, hoje o último censo mostrou que 20% dos agricultores brasileiros têm algum tipo de assistência técnica. Na verdade, é uma pergunta assim: você tem algum tipo de assistência técnica? Você declara ter? Eles dizem: sim. Né? Quando a gente vai para dentro do sistema cooperativo, 68% dos agricultores têm assistência técnica. Então, mostra a importância desse sistema de integração do sistema cooperativo, e nós temos ajudado muito eles aqui. Nós temos uma diretoria de cooperativismo, nós estamos trabalhando direto com a OCB, né? E temos alavancado muitas coisas que estavam paradas muito tempo, e o cooperativismo passou a ter também para o Ministério da Agricultura um protagonismo muito grande. Os nossos desafios sociais, né, para a economia sustentável é que toda e qualquer exigência regulatória traz impactos sociais, né, aos agricultores, que têm que ser considerados. A gente não quer que isso aconteça, porque o desenvolvimento sustentável aliado à conservação, né, é que deve estar alinhado à geração de renda e à pobreza rural. E nós lançamos esse ano, na Green Week, né, na Semana Verde, na Alemanha, um documento, depois eu posso passar para vocês, ele está em português e inglês, que se chama As Diretrizes da Sustentabilidade da Agropecuária Brasileira, né? E esse documento ele traz as premissas que o Ministério da Agricultura tem em relação à questão de sustentabilidade. Ele foi muito bem recebido, né? Eram 82 ministros da Agricultura que estavam dentro dessa Semana Verde, e a ministra Tereza Cristina fez esse lançamento com esse documento, mostrando, né, justamente o que nós pensamos sobre a sustentabilidade, né? Aqui tem um pouquinho, né, do que é uma tendência a longo prazo, né? E 40% de aumento dos fornecimentos de alimentos, isso a FAO diz,
né? Então, o Brasil deverá aumentar em 40% sua produção para poder fornecer à população mundial e, em contrapartida, nós, com o nosso plano ABC, com os programas de combustíveis, né, de base sustentável, devemos reduzir 40% das nossas emissões. Então, é uma tendência que é extremamente positiva, tanto para o meio ambiente quanto para a agropecuária. Bom, acho que eu falei bastante já, né? Tentei passar um pouquinho por todas as nossas políticas públicas aqui, o que a gente está pensando. Eu estou muito próximo à ministra, a gente praticamente conversa todos os dias, ela com seus secretários, e a gente tem tentado justamente através dessa nossa visão poder diminuir qualquer tipo de gargalo que a agropecuária brasileira tenha, poder ajudar, né, e não atrapalhar. Esse acho que é o grande objetivo aqui do governo do presidente Jair Bolsonaro, que é justamente tirar travas, tirar entraves, tirar gargalos e poder ajudar ainda mais esse setor que é tão pujante na nossa economia. Muito obrigado aí, fico à disposição para a gente bater um papo. Muito bem, muito obrigado, Fernando. Nós temos agora aqui algumas perguntas, já que nós chegaram aqui no chat, né? E quem quiser já pode também, quem não escreveu ainda, pode enviar para cá a sua pergunta que nós estaremos fazendo, né, para quem já fez. Aqui tem uma do Paulo, que é o seguinte, Fernando, ele disse que pela larga experiência, e profundo conhecimento do sistema cooperativo em nosso país, gostaria de saber do painelista a razão pela qual o nosso estado, Rio Grande do Sul, enfrenta tantas dificuldades em criar e manter cooperativas de sucesso. Na cidade de Cachoeira do Sul, onde ele atua, todas as que foram criadas sucumbiram. Qual é a sua opinião sobre isso? Bom, isso basicamente é gestão, né? A gestão cooperativa e que nos últimos anos ela, vamos dizer, foi aprimorada muito nas cooperativas. Aquelas que não tiveram uma gestão eficiente e uma transparência na utilização dos recursos acabaram quebrando, como a gente conhece várias, né? Por outro lado, cooperativas que implementaram sistemas de gestão eficientes, né? E eu sempre utilizo muito uma frase, na verdade é uma afirmação do professor Marcos Yanes, que ele diz o seguinte, que o sistema cooperativo ele talvez seja um dos mais complexos da gente poder gerir, porque na mesma pessoa eu tenho o fornecedor do insumo, eu tenho o cliente da cooperativa, né, e eu tenho vamos dizer assim, o recebedor disso. Então, isso é complexo, né? Mas a gestão ela faz com que essas cooperativas tenham crescido. E a OCB e o Sescop têm trabalhado muito fortemente na gestão das cooperativas. E quando a gente vai, por exemplo, oeste paranaense e para a própria Santa Catarina, a gente vê um movimento fantástico de desenvolvimento baseado no sistema cooperativo. É um negócio impressionante. Olha, a gente que é gaúcho, né, e está no Rio Grande do Sul, eu tenho tido a oportunidade de viajar por esse país, né, agora não mais tanto, mas logo no primeiro ano, e quando eu chegava naquele oeste paranaense lá, a gente parecia que enxergava, né, as coisas acontecendo, o desenvolvimento de um dia para o outro, né, e a base disso é um sistema cooperativo extremamente forte, profissional, que leva a tecnologia para os produtores, mas que acessa mercado também, né? Então, ele vai no mercado, vê qual é a tendência, ele volta no produtor e leva isso e diz, olha, eu preciso disso, obviamente leva a tecnologia, né? E o sistema todo ganha e no final, né, ele faz a distribuição justa das sobras, né? O produtor se sente parte dessa cooperativa, né? E todo mundo ganha com esse negócio. Então, é um negócio muito bacana porque, na minha opinião, está renascendo. Eu acho que a gente passou, o Rio Grande do Sul, principalmente, graves problemas com a Cotrijuí está aí, com problemas até hoje, né, sendo liquidado, né? Mas por outro lado a gente enxerga cooperativas gigantes que estão crescendo, que estão evoluindo. A cooperativa Aurora de Santa Catarina está exportando para mais de 40, 50 países, né? Sabem quantos técnicos a cooperativa Aurora tem? 500. Nós tivemos lá na inauguração 500 técnicos, uma cooperativa levando assistência técnica para os seus produtores. Então, basicamente, eu acho que é gestão e profissionalismo de um sistema que é extremamente interessante, né, mas que precisa ser bem gerido. Também tem mais uma pergunta do Paulo Costa. Tenho um ponto de vista que gostaria de compartilhar com todos. Entendo que na batalha da comunicação estamos perdendo de goleada, tanto com o nosso público interno, sociedade brasileira, entre parênteses, com o público externo, as demais nações.
que é que o MAPA, o Ministério da Agricultura, né, e o governo brasileiro estão fazendo para reverter esta situação? Até o senhor disse aí na sua palestra que a narrativa do Brasil construída lá fora não foi bem feita, né? Não está sendo, ou não foi, ou não está sendo bem feita. Então, Paulo Costa aqui pergunta o que é que pode ser feito para tentar reverter este cenário, essa situação. Né? Olha, essa é uma questão complexa, tá? Porque ela não envolve só a questão ambiental, ela envolve uma questão econômica forte também. O tom aumentou muito, tá? Depois da ratificação do acordo do Mercosul com a União Europeia. Isso é claro e notório, né? Então a ministra, inclusive, se esforçou muito, né, na ratificação desse acordo, que ele é bom para o Brasil, mas ele é melhor para a Europa em alguns aspectos, né? Mas ele seria e é importante, né, para nós, porque ele abre aí um mercado aí de mais 500 milhões de pessoas, um mercado maduro que valoriza outros tipos de produtos. Mas, obviamente, ficou claro que após a ratificação desse acordo, os tons contra o Brasil aumentaram enormemente. Né? E isso diz muito respeito à competitividade do nosso setor. Né? Porque não existe agricultor europeu que consiga competir com o agricultor brasileiro na área da proteína animal, na área da produção de grãos, né? Enfim, né? Nesses principais produtos agrícolas mundiais. E isso, obviamente, tem uma repercussão enorme dentro da Europa. Quando nós estivemos lá em janeiro, né, no encontro dos ministros, na Semana Verde, né, havia uma grande manifestação de agricultores alemães contra a homologação do acordo com a União Europeia. Isso está acontecendo na França, isso está acontecendo em outros países também. Né? Então, existe um medo, vamos dizer, econômico por trás disso. Né? Obviamente, e aí eu quero compartilhar com vocês essa experiência, porque numa das minhas idas eu acabei ficando, falei com a ministra, disse, ministra, eu queria ficar aqui para entender um pouquinho mais. Fiquei 3 dias a mais, e como eu falo alemão bem, né, eu fui ao Ministério da Agricultura da Alemanha, eu já tinha alguns contatos e agendas lá, para entender um pouquinho o processo. E aí eu quero trazer para vocês um dado que qualquer um de nós se espantaria em relação a isso. Na Alemanha chove 800 milímetros por ano. Né? Ele é vamos dizer assim, um país que chove pouco. Mas a Alemanha produz bastante grãos, ele é um produtor de cevada, de trigo, de aveia, né, de milho. Né? E nos últimos 2 anos, né, choveram 200 milímetros na Alemanha. Então, os agricultores eles tiveram 2 anos de frustração de safra. A gente teve uma aí, olha a gritaria que deu, né? E o prejuízo que deu para o estado do Rio Grande do Sul esse ano. Da nossa frustração de safra é enorme. E na minha região, absurdo, colhendo 5, 6 sacos de soja por hectare. Né? Agora, vocês imaginam 2 anos chovendo 200 milímetros quando era para chover 800. Eles não colheram. Tá? Por outro lado, tem 200 mil hectares de florestas morrendo em pé na Alemanha. Morrendo em pé. O alemão ele tem um apreço muito grande pela natureza. Então, quando ele está passando numa estrada com seu carro, indo trabalhar, ou indo passar sei lá, fazer um passeio fim de semana, aí ele olha para o lado e vê uma floresta em pé morrendo, tá? Ele se choca com aquilo. Aí, quando de noite ele liga a televisão, ele vê uma notícia lá na Deutsche Welle, nos jornais lá, da Amazônia queimando. Tá? Automaticamente, ele faz uma relação. Diz assim, porra, aqui não está chovendo mais, as florestas estão morrendo e a floresta está queimando, o culpado é o Brasil. Né? E isso tem acontecido nesses últimos anos e a gente não consegue reagir a isso porque isso é muito forte no exterior e o Brasil não estava preparado, não tem essa narrativa de poder se posicionar. Essa é uma discussão que o governo tem feito e que tem tentado justamente construir, né, um contra-ataque a isso para mostrar a verdade. Obviamente que isso andou demais, né, e hoje a gente está sofrendo, ainda não estamos sofrendo economicamente, mas a gente poderá vir sofrer economicamente. Então, o governo está preocupado, está trabalhando para ter uma reação em relação a isso. Mas isso realmente talvez seja o que mais preocupe hoje a agropecuária brasileira em nível mundial. Nós temos que ter essa narrativa. Perfeito. Bom, eu tenho uma pergunta, mais uma aqui sobre o cadastro ambiental, que eu também vou fazer, que está aqui por escrito, e depois nós já vamos abrir para quem quiser Já está aberta a inscrição para quem quiser falar. Eu já vou abrir para o Carlos, que está com o microfone aberto. Aí o Carlos pergunta, faz as suas 2 colocações. Eu tenho mais 2 perguntas aqui para chegar. Tem uma colocação. O Vitor Conte diz que e a imprensa nacional ajudando a denegrir a nossa imagem.
Outro dia, Vitor, só para contribuir também, participei de um debate junto com a Thais Dávila e outros jornalistas que trabalham com o agro no Brasil, tentando, né, trazer uma discussão até para dentro das universidades de comunicação para mostrar o agro de uma outra forma, não como está sendo também colocada nas universidades. Mas o Vitor colabora aqui dizendo que a imprensa nacional está ajudando a denegrir a nossa imagem. Bom, por inscritos aqui para falar, então, Carlos. Sim, depois tem uma pergunta também que chegou, mais outras perguntas que estão chegando por aqui. Carlos. Tá. Bom, em primeiro lugar, quero cumprimentar o Fernando pela excelente explanação, realmente muito didático, inclusive, Fernando, e eu queria aproveitar já para fazer essas duas colocações, uma, porque já foi colocado até pelo Fernando, na questão... Está me ouvindo bem aí, Doi? Sim, está me ouvindo? Sim, estamos lhe ouvindo. Ok. O Fernando fez uma referência agora com esse acordo do Brasil com ou do Mercosul com a União Europeia, e uma das coisas que o Fernando conhece muito bem é a questão das indicações geográficas, né? O Rio Grande do Sul foi pioneiro com a primeira indicação geográfica aqui do Vale dos Vinhedos. Ele colabora muito, aliás, foi o alicerce lá da indicação geográfica da carne do Pampa. E uma das alternativas, então, Fernando, assim, que tem a ver muito com a tua atuação dentro do Ministério da Agricultura, talvez nos ajudar aqui também para fazer uma indicação geográfica nos campos de cima da serra, né? Inclusive da pecuária. Então, tu sabe que nós temos a Aproxima, a Associação dos Produtores Rurais dos Campos de Cima da Serra, que pode ser protagonista nesse sentido. Então, uma das sugestões do Ministério da Agricultura, sei que tu já estás trabalhando muito, conhece muito esse tema, é estimular essa questão das indicações geográficas como uma maneira para a gente se aliar ou usar esse acordo aí com a Comunidade Econômica Europeia para trabalhar a divulgação dos nossos produtos e valorização também. Então, esse é um primeiro ponto, não é? Para quem comanda o Ministério da Agricultura junto com a ministra Cristina, não é perguntas que a gente faz, é aproveitar sugestões, né? Uma delas é isso, né, Fernanda? A questão das indicações geográficas conhece muito bem. Então, aqui no Rio Grande do Sul, a gente tem evoluído muito nesse tema, mas a minha sugestão aqui, como nós temos dois biomas, o Pampa e a Mata Atlântica, aqui fazer uma indicação geográfica, talvez para carne produzida dos campos de cima da serra, na região das Araucárias. Então, esse é um primeiro tema. O outro tema, Fernando, que aí eu gostaria que tu nos ajudasse também, eu fui coordenador da Comissão de Pecuária de Corte dentro da Farsul. E um dos maiores problemas que a gente tem aqui no Rio Grande do Sul é a questão da tristeza parasitária bovina, né? Que é a causa de muitas e muitas mortes, inclusive tem a ver com os pequenos produtores, aí que tu está muito familiarizado, a pequena propriedade, e isso nós estamos falando aí em vários milhões de reais de perdas. Então, hoje, a maior perda do Estado é na questão justamente da tristeza parasitária. E por que eu estou falando isso, Fernando? Porque, na realidade, o Rio Grande do Sul, através do Instituto de Pesquisas Veterinárias Desidério Finamor, tem uma vacina pronta, e já foi testada, já tinha sido usada, e que é extremamente eficiente, que resolve todos os problemas. E nós temos, inclusive, pessoas ou, vamos dizer assim, iniciativas ou empreendedores que gostariam de produzir essa vacina. Só que existe um regramento, a burocracia é muito grande. O Ministério da Agricultura tem uma série de normas lá que acaba, vamos dizer, desestimulando a utilização dessas vacinas, né? Então, esse é um tema importante, que depois eu posso te dar mais dados, mas nós temos aqui uma vacina eficiente, extremamente testada já, né, com grande resultado, e nós temos só o entrave, a questão burocrática para a gente se adequar às normas. Então, esse também é um outro tema, Fernando, que eu gostaria que, na medida do possível, tu pudesse nos ajudar. Tá bem, deixa eu começar pelo fim, Carlos. Casualmente, semana passada, o Vilar Quever, que está trabalhando hoje lá no Instituto, ele me mandou uma mensagem disso. Esse tema ele é tratado na Secretaria de Defesa Agropecuária, tá? Mas eu posso ajudar a intermediar, tá? Então, assim, quanto mais informação eu tiver, a gente pode marcar uma reunião. Daqui a pouco o pessoal da Farsul vem aqui em Brasília, Carlos, e a gente conversa com o colega Zé Guilherme lá, que trata disso. Acho que tem as portas abertas, tá? Então, estou
colocando à disposição. E o segundo tema, eu queria dizer assim, ó, eu comecei a trabalhar com esse tema das indicações lá em 2003, quando tinham duas indicações, o Vale dos Vinhedos e o café do Cerrado Mineiro. E a gente fez pelo Sebrae isso, né? O próprio Ministério nunca acreditou muito nisso, ficou meio de lado, e o Sebrae foi trabalhando, começou lá com a Suzana Cacuta, quando diretora. O Brasil hoje tem em torno de 70, eu acho que, indicações geográficas registradas, e talvez o grande coroamento desse trabalho tenha vindo no ano passado, quando, na assinatura do acordo da União Europeia com o Mercosul, as indicações geográficas brasileiras entraram num capítulo à parte no acordo, sendo protegidas dentro da Europa também, né? Então, eu sempre dizia, olha, esse é um negócio de futuro, vale a pena, né? Mesmo que não seja utilizado hoje, isso no futuro vai ser valorizado, e acabou sendo muito valorizado dentro do processo aí nesse acordo da União Europeia, nessa proteção mútua aí que foi dada às indicações geográficas. Eu sou parceiro aí, Carlos, também podemos conversar sobre um projeto aí, para vocês. Eu recebi uma notícia essa semana que o Sebrae aí do Rio Grande do Sul vai voltar a trabalhar com indicações geográficas, ele tinha parado, então ele pode ser um parceiro nosso aí, né, da gente poder implementar. Eu sei que isso é um sonho muito antigo de vocês aí, e acho que tem muitas coisas que já estão até construídas e que a gente pode juntos aí implementar, aproveitar esse momento. Então também estou à disposição aí, o meu telefone continua o mesmo, para a gente poder fazer contato. Mais perguntas aqui, muito obrigado. O Paulo diz parabéns ao painelista pela apresentação. Muito boa, temos que disseminar esta apresentação em nosso país. Vamos usar as redes sociais. O mapa podia divulgar essas informações nas redes. Danilo Santana tem uma pergunta. Boa tarde, amigos. Boa tarde, Fernando. E parabéns pela apresentação, objetividade e clareza. A assistência técnica faz a ligação do conhecimento e das inovações com o agricultor. O cooperativismo é a melhor estratégia para esse fomento. Mas poderia explanar mais sobre os mecanismos de fomento que o MAPA vem trabalhando para massificar a Astec no Brasil, um dos eixos da inclusão produtiva da agricultura familiar. Grande abraço, diz aqui o Danilo. Danilo, que é pesquisador da Embrapa, Pecuária de Corte em Bagé, meu amigo, né? Muito obrigado, um grande abraço aí ao Danilo. Se alguém me perguntasse qual é o maior desafio que se tem hoje no desenvolvimento agropecuário brasileiro, a minha opinião é que é a assistência técnica. A política de crédito, nos últimos anos, ela se desenvolveu e existe hoje crédito disponível. A gente pode ter problema de acesso ao crédito, mas a política de crédito, ela existe. E, por um outro lado, a parte do cooperativismo, da comercialização, ela também está disponível. O problema maior que nós temos hoje, e o censo agropecuário vem mostrando isso, tá? É que a assistência técnica ela não tem conseguido chegar em todos os produtores. A gente tem 20% hoje que se declaram ter algum tipo de assistência técnica. Quando a gente vai para a nossa região sul, isso é 48%. Quando a gente vai para o Nordeste, é 7%. Imagine o tamanho do desafio lá com 2 milhões de produtores, pequenos produtores lá. Então, nós vamos, a gente tem, e os recursos, por outro lado, né, das políticas de assistência técnica cada vez vem diminuindo mais. O próprio Brasil vai passar por um problema enorme, né, fiscal no ano que vem, devemos chegar no final desse ano devendo um PIB, né, com tudo isso que aconteceu durante esse ano. Então, nós vamos ter um problema fiscal também, redução de orçamento e o aperto fiscal, e essas coisas todas vão atrapalhando e vão se cortando recursos para áreas que muitas vezes, entre aspas, não se diz tão prioritárias, que aí vai para a saúde, educação, enfim. Mas nós estamos trabalhando aqui com um orçamento pequeno, e aí as EMATERs, por exemplo, que estão também passando trabalho em todos os estados do Brasil, nós temos 27 EMATERs, né, e que fazem um trabalho muito interessante em todo o Brasil. A gente faz convênios com eles, trabalhamos com eles, a Anater tem trabalhado com empresas privadas, em projetos específicos, mas tudo isso mostra, tá, que a gente não tem, nos últimos 30 anos, conseguido sair desses 2 dígitos 20%. Esse é o valor, e fazem 30 anos que isso está acontecendo, não é agora. Tá? Então, nós vamos lançar esse mês ainda, né, provavelmente lá pelo dia 20, nós vamos lançar um programa de assistência técnica digital. Nós vamos aproveitar esse momento da pandemia. Aconteceram muitas coisas nesses 7 meses, é uma coisa impressionante. O que nós estamos fazendo agora, exatamente nesse momento,
né? Há 7 meses atrás nós não faríamos. Nós certamente estaríamos lá no pavilhão das Federacity conversando pessoalmente, né, fazendo essa palestra. Eu teria que pegar um avião de Brasília e ir para lá. Cada um dos senhores aí, um está em Antônio Prado, a Marta está em Vacaria, o Leitão está em São Gabriel, né? Enfim, na verdade nós estamos espalhados pelo estado e pelo Brasil inteiro e nós estamos todo mundo conversando. Né? Olha a revolução que isso está trazendo. Então, nós queremos aproveitar esse momento. Nós vamos fazer um lançamento no programa de Assistência Técnica Digital. Tem muita coisa acontecendo para fazer a governança desse processo no Ministério da Agricultura. E isso não é só para a empresa pública. Nós queremos a participação das empresas privadas, porque elas também estão atuando muito fortemente dentro desse processo. Né? Então, e nós colocamos uma meta, né, que em 2030 nós gostaríamos de ter 50% dos agricultores brasileiros atendidos com assistência técnica. Né? Isso colocaria para dentro mais em torno de 1,5 milhão, 2 milhões de produtores. Para vocês terem uma ideia, existe o último prêmio Nobel de Economia, o Michael Kramer, ele criou uma organização com fins não lucrativos, onde ele está usando a teoria dele, né, para fazer assistência técnica em países pobres de agricultores por telefone. Né? Usando o telefone através de mensagens, através de WhatsApp, quer dizer, mas começou com mensagens, passando informações básicas, muitas vezes, para a população pobre, por exemplo, que planta milho no Nordeste, diz assim, vai chover, está na hora de plantar. Né? Starts e inputs simples, mas que no final da história, num grande volume de agricultores, acaba dando uma repercussão no aumento de produtividade e no aumento de renda desses agricultores. Então, essa vai ser uma estratégia muito ousada que a gente ainda quer lançar este ano e trazer todo mundo para dentro disso para fazer essa discussão. Isso não vai substituir a assistência técnica que a gente conhece. Ela não vai substituir, mas ela vai ser uma ferramenta importante de apoio, né, para que a gente possa levar mais informações aos nossos agricultores. Bom, eu sei, já está sendo avisado aqui que o senhor tem uma agenda em seguidinha, já estamos no horário, são 6h10, já completamos aí 1 hora. A Marta vai fazer o encerramento em nome da Federacity, mas antes, uma última questão para a gente responder aqui para o Ernesto. O senhor poderia falar rapidinho? Ele pergunta aqui por que os juros tão elevados para o crédito rural, mais elevados que os oferecidos pelas cooperativas. Não é a informação que a gente tem, né? Porque o Pronaf está operando a 2,75% e a 4%, né? O Pronaf. O Pronamp a 5% e 6% e as demais linhas a 7,5%. E ainda assim, praticamente todo o recurso para investimento foi tomado nesses primeiros 3 meses de plano safra. Uma coisa impressionante, não se esperava a tamanha captação de volumes de crédito para a agricultura, uma coisa impressionante. Mas, obviamente, o Ministério ele lutou muito para a diminuição dos juros esse ano, chegou aonde foi possível, porque, na verdade, a equalização dos juros ela não depende só da taxa Selic, por exemplo, como mas está 2% taxa Selic, mas não é só isso, e os spreads bancários, que aí não é o governo, na verdade os bancos eles trabalham e cobram um spread. O spread do Banco do Brasil é 6% e o das cooperativas em torno de 4,5%. E esse recurso ele toma uma grande parte dos recursos que tem que ser pago. Então, na verdade, a política de crédito nós conseguimos chegar no máximo, a ministra negociou muito isso para conseguir reduzir esses juros e poder fazer frente aí ao tamanho da necessidade do agro brasileiro. Agora, uma coisa também é verdade, o privado vai entrar muito fortemente no agro. Não cabe mais no bolso do governo só o financiamento do agro. Já não é mais. Em torno de 60% já está fora das linhas de crédito oficial. E isso deverá crescer ainda mais pelo volume necessário e pelo tamanho que o agro brasileiro tomou. Algo impressionante. Nós recebemos essa semana o novo presidente do Banco do Brasil e ele justamente dizia isso. Eles encontrarem ferramentas e recursos, inclusive externos, para financiar o agro nacional. Marta Guazelli, por gentileza, em nome da Federacity, pode fazer uso da palavra. Eu só quero fazer, bem rapidamente, uma colocação aqui, Fernando. Como tu disseste no início, que conheces bem os CITES e como funcionam, e eu acho assim, os CITES, para um momento agora, seria um ponto de apoio muito grande para novos projetos,
A produção do sitiano é de ponta. Então, hoje, se olharmos numa reunião de sítio dados de uma propriedade, tu fica surpreso comparando com a média de produtividade no estado, né? Então, a nossa produção é de ponta. E nós precisamos abrir nossas propriedades para as novas gerações. E as novas gerações só ficarão nas propriedades se elas forem rentáveis, né? Mas, como sítios, nós temos uma necessidade de ordenação e de coordenação para ter uma boa comercialização. Isso até foi o que eu coloquei nos primeiros contatos que fizemos, né? E os sítios fortalecidos sustentam novos projetos. E a Federacity é um ponto de apoio para esses novos projetos, né? Nós não somos cooperativas, mas nós somos associações, né? Nós somos uma forma de associação. Então, que esses novos projetos do Ministério, essa assistência técnica, que é um grande gargalo na produtividade, nós tenhamos nos sítios e na formação de novos sítios um ponto importante. E isso serve também de exemplo, não só aqui no Rio Grande do Sul, mas nos outros pontos do país, que sirva de referência, que sirva como um ponto de apoio para vocês, e nós estamos à disposição, e ao mesmo tempo estamos com os braços abertos para novos projetos. Bem, quero obrigado. Agradecer de coração a tua participação e a participação de todos também. Foi muito bom te ouvir, isso nos deu um orgulho de ser produtor ouvindo a tua explanação. E eu acho assim que a ministra é uma pessoa extremamente iluminada por ter te escolhido como um dos braços direitos dela. Obrigado, Marta. Deixa eu só falar uma coisa antes de eu me despedir. A gente lançou um programa esse ano, tá? Muito bacana, tá? Que se chama Agroresidência. Tá? Esse programa é um programa para formados e recém-formados, no estilo de uma residência médica. A gente vai botar agora 900 recém-formados a trabalhar com uma bolsa aqui da Secretaria, né, R$1.200, se não me engano, para trabalhar até um ano, né, em segmentos. Então, assim, o Instituto Federal ou a universidade estão fazendo os projetos, então dizem assim, esse menino aqui vai trabalhar na cooperativa tal, né, e vai ficar um ano trabalhando lá e vai se especializando, por exemplo, em comercialização de grãos. O outro vai se especializar em implementação de pastagens, né? Talvez no nosso próximo edital a gente possa pensar alguma coisa dessa ligação da universidade com os grupos de sítio, né, para disponibilizar esse técnico também para fazer esse atendimento, porque a ideia ela é justamente essa, é a gente poder dar essa primeira oportunidade profissional para um jovem, ele ter contato com o trabalho, né, profissional, efetivamente ele vai estar formado já, né, e ele poder, a partir então desse um ano de residência, ser um profissional muito melhor, porque ele quase que é um estágio pós-universidade, é uma residência mesmo. Então, eu acho que tem muitas coisas aí que a gente pode se aproximar, mas eu queria agradecer. Só mais uma coisa, e a aplicação desses recursos na formação de novos grupos é uma forma ótima de dar o desenvolvimento para esses trabalhos, né? Formando novos sítios e aplicando isso aí. Com certeza, eu sou um fã aí do processo sitiano, porque, na verdade, todos esses índices aí que a Marta salientou que são maiores, ele tem uma explicação, né? Que é, primeiro, o associativismo, um apoiando o outro, e segundo, a assistência técnica, que faz toda a diferença de alguém que assessora esses grupos. Então, vocês estão de parabéns. Queria agradecer pela oportunidade, né? Dizer que a gente, aqui no Ministério, a ministra tem sempre cobrado que a gente esteja muito próximo ao produtor, mesmo que a gente não possa, muitas vezes, resolver todos os problemas, né, porque não se consegue, enfim, mas ouvir, né, é muito importante para nós, né? Eu mesmo, durante essa estiagem, eu tive quase que diretamente em contato com os grupos produtores, escutando e trazendo esse feedback para a ministra, para que a gente pudesse encontrar a melhor solução possível, né, nesse momento terrível aí que o estado passou. E logo em seguida passou aquele ciclone lá em Santa Catarina, e aí eu já tive lá também, para a gente poder acudir aqueles produtores de banana, enfim, que perderam tudo. Então o Ministério ele tem hoje muito essa característica da gente poder estar conversando, estar na ponta, estar
ajudando e tentar encontrar a melhor forma possível da gente realmente fazer com que o agro jamais pare. Então, parabéns aí para todos vocês, muito obrigado pela oportunidade, e espero que em breve a gente possa se encontrar pessoalmente para pelo menos tomar uma cerveja e comer um churrasco, né? Porque pelo vídeo a gente não tem essa vantagem, né? Obrigado, secretário. Bom trabalho, um abraço. Valeu, obrigado, viu, pessoal? Um grande abraço aí. Obrigada. Tchau. Fernando Schwenk, o titular da Secretaria de Agricultura, Familiar e Cooperativismo do Ministério da Agricultura, portanto, conosco aqui. Só para fechar alguns recados que a gente ficou para trás aqui, para não atrasar muito a agenda do secretário, o Danilo Santana disse que a ideia é muito boa, residência. Parabéns, precisa muito e vai funcionar, assim como a Astec Digital. Muito bom mesmo, são 2 programas que o secretário trouxe aí de primeira mão. E o Carlos Cid dizendo que os temas para os próximos encontros, pagamento por serviços ambientais e o carbono neutro na pecuária nos biomas do Rio Grande do Sul. Aliás, dessa questão do Código Florestal, dessa outra etapa que o Código Florestal terá daqui para frente, eu acho que isso é bastante importante e interessante também essa discussão. Muito obrigado a todos. Mais alguma informação? Marta, encerra, por gentileza, em nome da Federacities, 2 eventos digitais, virtuais. Não, eu acho que nós tivemos 2 eventos de sucesso. Eu considerei assim o público bastante seletivo, selecionado, de qualidade. Eu quero agradecer aqueles que estiveram conosco na terça-feira e hoje novamente. A Federacity agradece e aguarda a todos num próximo encontro. De repente, a gente faz uma outra reunião virtual ou no próximo, nosso próximo encontro na Expo Inter, que espero seja pessoal lá em Esteio. Mas se não dá pessoal, a gente faz virtual, porque funciona muito bem. Muito obrigada a todos e um grande abraço. Obrigada, Aldoir, pela tua grande disponibilidade em nos apoiar, teu trabalho magnífico, e também a Cristiane por todo o apoio dado. Espero que no próximo o Fetterman esteja bem, que hoje ele está fazendo um exame e numa próxima oportunidade ele esteja conosco. Muito obrigada e uma boa tarde para vocês. Boa tarde. Boa tarde, pessoal. Se cuidem. Até a próxima.